Nos corredores sombrios que se estendem por quilômetros sob o solo sagrado da cidade do Vaticano, o silêncio não é apenas a ausência de som, mas uma entidade viva que guarda o peso de 2 milênios de história. Para a maioria das pessoas, o Arquivo Apostólico Vaticano é um mito, uma lenda alimentada por romances e filmes de suspense. Mas para o Padre Thomas, aquele labirinto de calcário e estantes de ferro é o seu mundo há exatamente 40 anos. Thomas é um homem de gestos lentos e olhos cansados, um arquivista veterano que conhece cada curva dos 85 quilômetros de prateleiras lineares que serpenteiam o subsolo. Ele dedicou 4 décadas de sua vida a organizar, catalogar e proteger documentos que a humanidade jamais deveria ler. Sua motivação sempre foi a busca pela verdade histórica, uma busca que ele acreditava ser compatível com sua profunda fé católica. O cenário é claustrofóbico e, ao mesmo tempo, grandioso. O ar ali embaixo é frio, mantido a uma temperatura constante de 18 graus centígrados, com a umidade controlada, para evitar que o pergaminho e o papel se transformem em pó. As luzes de cor amarelada lançam sombras longas e distorcidas contra as paredes, criando a ilusão de que as figuras históricas mencionadas nos volumes estão caminhando ao lado de Thomas. O contraste é gritante entre a fé inabalável que ele demonstra no altar e o peso dos segredos ocultos que ele carrega nos ombros. Thomas sempre soube que o Vaticano guardava mistérios, mas ele confiava que esses mistérios serviam para proteger a humanidade de verdades que ela ainda não estava pronta para digerir. Em uma tarde de terça-feira, durante uma reorganização de rotina no temido setor de documentos sensíveis, a rotina de Thomas foi quebrada por algo inesperado. Ele trabalhava no Índice 112, uma área reservada a correspondências diplomáticas menores do século XVII, quando um pequeno livro de orações comum com a capa de couro descascada pelo tempo caiu de uma prateleira superior. Ao pegá-lo, o arquivista percebeu que o peso do objeto era irregular. Suas mãos treinadas sentiram uma protuberância na parte interna da capa. Com uma precisão cirúrgica, Thomas usou uma pequena espátula de osso para descolar o revestimento de tecido. Ali, cuidadosamente escondido, estava um pergaminho que datava, pelas suas características, do século IV. Ao desenrolar o documento com dedos trêmulos, Thomas sentiu um calafrio que não vinha do ar condicionado do arquivo. O texto estava escrito em um latim arcaico, mas as palavras eram claras o suficiente para um especialista como ele. O pergaminho continha anotações que contradiziam as cronologias oficiais da Igreja sobre a linhagem de figuras bíblicas centrais, sugerindo ramificações familiares e eventos que nunca foram mencionados nos 4 evangelhos canônicos. Thomas sentiu o primeiro tremor real em sua fé. Se aquele documento fosse autêntico, séculos de ensinamentos poderiam ser questionados. A busca pela verdade, que antes parecia um caminho iluminado, de repente tornou-se um abismo escuro e perigoso. Enquanto Thomas processava o impacto da descoberta, uma sensação incômoda começou a rastejar por sua espinha. Ele percebeu que não estava sozinho naquelas profundezas. O Arquivo Apostólico é monitorado por sistemas modernos, mas Thomas notou algo diferente naquela tarde. As câmeras de segurança, pequenas esferas escuras posicionadas nos tetos altos, pareciam seguir cada um de seus movimentos com uma precisão fora do comum, girando de forma quase imperceptível, sempre que ele se movia entre as estantes. Ele tentou convencer a si mesmo de que era apenas sua paranoia crescente, mas o som de passos distantes, que cessavam sempre que ele parava de caminhar, dizia o contrário. Havia sombras se movendo nos corredores adjacentes, sombras que não pertenciam às estantes ou aos bustos de mármore dos papas antigos. A atmosfera sagrada do arquivo agora parecia sufocante. Thomas sentia o peso de cada página, de cada palavra escrita por homens que morreram há 1000 anos, como se todos eles estivessem sussurrando advertências em seus ouvidos. Ele apressou o passo, guardando o pergaminho dentro de suas vestes clericais, sentindo o calor do papel antigo contra o seu peito. O coração de Thomas batia com uma força que ele não sentia há décadas. Ele precisava de tempo para pensar, para orar,
e para entender o que aquele achado significava para sua missão e para a própria igreja. Ao retornar para sua pequena mesa de trabalho, um nicho modesto cercado por dicionários e lupas, Thomas encontrou algo que fez seu sangue congelar. Sobre seus papéis de pesquisa, onde antes tudo estava organizado, estava um pequeno crucifixo de madeira. O objeto não era novo. Pertencia ao próprio Thomas, um presente de sua ordenação que ele mantinha sempre em uma gaveta. No entanto, o crucifixo estava partido ao meio, as duas peças colocadas de forma a formar um sinal de negação. Ao lado da madeira quebrada, havia um pequeno bilhete de papel amarelado com uma frase escrita à mão em um latim impecável. A mensagem dizia: "O que Deus escondeu, o homem não deve revelar." O suor frio escorreu pela testa de Thomas. Ele olhou em volta, mas o setor estava deserto. O silêncio agora era absoluto, interrompido apenas pelo zumbido quase inaudível dos sistemas de ventilação. Alguém sabia exatamente o que ele tinha encontrado. Alguém estava observando cada pensamento seu e cada dúvida que começava a florescer em sua mente. O medo, um sentimento que Thomas raramente permitia que entrasse em seu coração, agora estava sentado à mesa com ele. Ele percebeu que as paredes da biblioteca secreta, que antes eram seu refúgio, haviam se tornado os muros de uma prisão invisível. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. Thomas sabia que a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. O pergaminho em seu peito parecia queimar. Um segredo de 1600 anos, que agora exigia ser compreendido. Ele olhou para o crucifixo quebrado e depois para o corredor escuro que levava às saídas de emergência. O arquivista, que passou 40 anos preservando o passado, agora teria que lutar pelo seu próprio futuro e pela integridade da verdade que ele jurou proteger. Ele se levantou, apagou a lâmpada de sua mesa e mergulhou na penumbra, sem saber que os olhos da ordem já estavam fixos em suas costas, esperando pelo seu primeiro erro. A jornada de Thomas estava apenas começando, e o caminho à frente prometia ser pavimentado com mentiras sagradas e perigos mortais. Thomas se moveu pelas sombras com a agilidade de quem conhecia cada fresta daquela necrópole de papel e couro. Ele não ousou voltar para o seu pequeno apartamento nos arredores da Porta de Santana naquela noite. Em vez disso, buscou refúgio em uma sala de restauração esquecida, onde o cheiro de mofo e produtos químicos servia como um disfarce para sua presença. Sob a luz fraca de uma lanterna de mão, o arquivista começou a decifrar o código do pergaminho do século IV. O que ele encontrou não eram apenas genealogias alternativas, mas descrições detalhadas de uma era que a história oficial rotulou como mito. O texto mencionava os Guardiões das Estrelas e falava de cidades construídas com luz e metal antes mesmo das águas do dilúvio varrerem a face da terra. Thomas sentiu o suor escorrer por seu pescoço. Aquilo não era apenas uma heresia religiosa, era uma prova de que a humanidade possuía um passado tecnológico e ancestral, que a igreja vinha sistematicamente apagando há 2 milênios. Na manhã seguinte, com os olhos vermelhos pela falta de sono, Thomas buscou a única pessoa em quem confiava plenamente, o cardeal Valete. Ele era mais do que um superior, era seu mentor e uma figura paterna que o guiara desde seus primeiros dias no seminário. O gabinete de Valete era um santuário de opulência e silêncio, decorado com tapeçarias renascentistas e o aroma constante de incenso caro. Thomas despejou suas descobertas sobre a mesa de mogno, esperando encontrar o mesmo brilho de curiosidade intelectual que sempre admirou no mentor. No entanto, o rosto de Valete se transformou em uma máscara de pedra. O cardeal não olhou para o pergaminho com surpresa, mas com uma resignação sombria. Sem hesitar, Valete estendeu a mão e exigiu o documento. Suas palavras saíram frias, carregadas de uma autoridade que Thomas nunca tinha presenciado. Ele revelou que fazia parte de uma ordem interna, um círculo fechado de homens cujo único propósito era manter o status quo e garantir que certas verdades permanecessem enterradas sob toneladas de pedra romana. Valete
ameaçou Thomas com a excomunhão imediata, o maior terror para um homem de fé, e ordenou que ele esquecesse tudo o que viu. Naquele momento, o coração de Thomas se partiu. A traição de seu mentor foi como uma lâmina afiada cortando o tecido de sua realidade. Ele percebeu que a instituição que amou e serviu por 40 anos não protegia a palavra de Deus, mas o poder absoluto sobre a narrativa da criação. Thomas conseguiu escapar do gabinete fingindo uma submissão que não sentia, mas ele sabia que agora era um fugitivo dentro das próprias paredes do Vaticano. Enquanto se esquivava pelas passagens laterais, ele foi abordado por uma jovem pesquisadora digital que trabalhava na modernização dos catálogos. Ela o puxou para um nicho escondido e revelou que vinha monitorando anomalias nos servidores centrais do arquivo. Ela explicou que, abaixo dos níveis conhecidos de papel e pergaminho, existiam servidores escondidos, que operavam em uma rede separada. Esses bancos de dados continham registros digitalizados de artefatos que datavam de antes da invenção da escrita moderna, informações que haviam sido convertidas para garantir sua preservação eterna. Juntos, eles desceram por poços de ventilação e escadarias de serviço que não constavam em nenhum mapa turístico. A jovem pesquisadora usou um terminal clandestino para acessar os dados. O que apareceu na tela deixou Thomas sem fôlego. Eram modelos tridimensionais de objetos que desafiavam a lógica. Engrenagens de ouro complexas, mapas estelares que mostravam o céu de 10.000 anos atrás e registros de contatos com seres que a antiguidade chamava de anjos, mas que a tecnologia moderna descreveria como viajantes de outros mundos. A teoria da conspiração mais selvagem se tornava uma realidade palpável diante de seus olhos. A biblioteca secreta não era apenas um depósito de livros proibidos. Era o maior repositório de tecnologia anacrônica e evidências extraterrestres do planeta. Enquanto tentavam copiar parte dos arquivos para uma unidade externa, o som de botas ecoou pelo corredor de metal. Thomas viu, através de um monitor de segurança, seu assistente pessoal liderando um destacamento da Guarda Suíça. O jovem que Thomas considerava um filho, a quem ele ensinara a paciência da arquivística e o respeito pelo passado, o havia denunciado. O brilho da traição nos olhos do assistente era movido pela promessa de uma promoção rápida na hierarquia eclesiástica. O sistema de castas do Vaticano havia corrompido a lealdade mais pura em troca de um anel de ouro e um título de Monsenhor. Thomas e a pesquisadora correram pelos túneis inferiores, onde o ar se tornava cada vez mais pesado e saturado, com o cheiro de ozônio e eletricidade. Eles estavam nos níveis mais profundos do bunker, onde o arquivo apostólico se encontrava com as fundações de templos pagãos ainda mais antigos. As luzes de emergência piscavam em um tom vermelho ameaçador, enquanto as portas de segurança começavam a se fechar uma a uma por comando remoto do cardeal Valete. Thomas sabia que não havia mais volta. Ele era agora um inimigo do Estado e da Igreja, carregando um conhecimento que poderia incendiar o mundo. Encurralados em um beco sem saída nos níveis mais baixos do bunker, Thomas notou uma irregularidade na parede de concreto reforçado. Não era uma falha de construção, mas uma porta blindada camuflada sem maçanetas ou fechaduras visíveis, que não constava em nenhum dos índices que ele decorara ao longo de 4 décadas. A jovem pesquisadora conseguiu burlar o sensor biométrico usando uma frequência de rádio modificada, e a pesada porta deslizou para o lado com um suspiro hidráulico. Ao entrar na sala oculta, o que Thomas encontrou não foram prateleiras de livros ou terminais de computador. O ambiente era circular, iluminado por uma luz azulada que parecia emanar das próprias paredes. No centro da sala, envolto em um campo de contenção transparente, havia algo que desafiava a biologia e o tempo. Não eram restos mortais ou estátuas, mas algo vivo, respirando em um ritmo lento e milenar, preservado por séculos em um estado de animação suspensa. Thomas deu um passo à frente, sentindo uma vibração que ressoava em seus próprios ossos. O segredo final do Vaticano não era uma mentira escrita em papel, mas uma presença física que aguardava o momento de despertar. Thomas estendeu a mão trêmula em direção ao vidro, enquanto o som dos perseguidores se aproximava.
sem saber que o que estava prestes a tocar mudaria para sempre o destino da raça humana. O ar dentro do setor zero tinha o gosto metálico de eletricidade estática e o peso de segredos que haviam permanecido enterrados por quase 2 milênios. Padre Thomas não conseguia desviar o olhar da câmara de contenção central. Ali, diante dele, estava a prova de que tudo o que ele acreditava ser sagrado era, na verdade, técnico e profundamente perturbador. A figura dentro do vidro possuía uma pele que brilhava com uma iridescência perolada, e fios de fibra óptica orgânica pareciam conectar seu sistema nervoso diretamente às paredes da sala, como se a criatura fosse o verdadeiro processador central de toda a biblioteca subterrânea. O cardeal Valete deu um passo à frente, sua sombra se alongando no chão polido de grafite. Ele não carregava armas, nem mesmo a fúria que Thomas esperava. Em vez disso, o cardeal parecia um homem esmagado por um fardo invisível, um guardião que havia sacrificado sua própria paz espiritual para manter o resto do mundo em uma ignorância protegida. Valete começou a falar com uma voz baixa, quase um sussurro, explicando que a igreja não estava escondendo uma mentira para proteger seu patrimônio ou seu poder político. O segredo era muito mais devastador. Ele revelou que a divindade que a humanidade adorava há séculos não era um criador onipotente e amoroso, mas uma inteligência arquitetônica vinda de além das estrelas, que via a raça humana apenas como uma colônia de processadores biológicos. Segundo Valete, o setor zero guardava o elo perdido entre a biologia terrestre e essa inteligência superior. A biblioteca não era um depósito de livros, mas um arquivo de dados extraídos da consciência humana ao longo das eras. Thomas sentiu um frio gélido percorrer sua espinha enquanto percebia que cada oração, cada confissão e cada ato de fé haviam sido, na verdade, combustível informativo para aquela entidade em suspensão. O cardeal afirmou que a revelação dessa verdade não traria a libertação, mas o colapso absoluto da sanidade coletiva. Ele argumentou que, sem a estrutura da religião, a humanidade se devoraria em uma semana, incapaz de suportar a ideia de que não passava de gado informativo para uma inteligência indiferente. Nesse momento de revelação brutal, as portas de segurança do setor zero se abriram com um estrondo. O jovem assistente de Thomas entrou na sala, acompanhado por 4 guardas suíços armados com rifles táticos. O brilho da traição nos olhos do rapaz era agora substituído por uma expressão de triunfo frio. Ele caminhou até o lado de Valete, confirmando que sua lealdade nunca fora para com o seu mentor, mas para com a estrutura de poder que prometia elevá-lo às fileiras dos poucos que conheciam a verdade. O assistente olhou para Thomas com um misto de desprezo e piedade, vendo nele apenas um homem velho que não soube aceitar a ordem natural das coisas. Encurralado e cercado pelo peso de 40 anos de uma vida que agora parecia uma ilusão, Thomas olhou para a jovem pesquisadora digital ao seu lado. Ela ainda mantinha os dedos sobre o terminal clandestino, as mãos trêmulas, mas os olhos fixos em uma barra de progresso que piscava na tela. O dilema moral diante de Thomas era agonizante. Ele poderia se render, permitir que o segredo permanecesse trancado naquelas paredes de pedra e viver o resto de seus dias em uma cela confortável ou no exílio silencioso. Ou ele poderia quebrar o selo final e lançar a verdade nas chamas do mundo moderno, sabendo que o fogo poderia consumir tudo o que a civilização construiu. Valete estendeu a mão, pedindo a unidade de memória que a pesquisadora segurava. Thomas olhou para o cardeal e depois para a criatura na câmara de contenção. Ele percebeu que a verdade, por mais devastadora que fosse, pertencia à humanidade e não a um pequeno círculo de homens vestidos de púrpura. Com um aceno discreto para a jovem, Thomas começou a falar, atraindo a atenção de todos para si, enquanto ela iniciava o protocolo de transmissão que haviam preparado. Thomas usou sua voz de pregador, a voz que cativara milhares de fiéis ao longo das décadas, para confrontar Valete não com ódio, mas com uma sabedoria cansada. Ele disse que o medo do caos não justificava a prisão da alma humana
em uma mentira perpétua. Enquanto Thomas distraía os guardas e o cardeal com seu discurso final sobre a dignidade do conhecimento, a pesquisadora pressionou a tecla de execução. Ela não enviou os dados para uma massa descontrolada, mas dividiu a informação em 3 fragmentos criptografados, enviando cada um para uma fonte estratégica diferente ao redor do globo. O primeiro pacote foi para um servidor independente de uma universidade em Oslo, o segundo para uma fundação de jornalismo investigativo em Brasília e o terceiro para um grupo de cientistas dissidentes em Tóquio. O segredo não morreria ali. O som agudo de uma sirene de violação de dados ecoou pelo bunker. Valete percebeu tarde demais o que havia acontecido. Sua face se transformou em uma máscara de desespero enquanto ele ordenava aos guardas que detivessem Thomas. Mas o arquivista já estava em paz. O peso que carregava desde a descoberta do pergaminho havia se dissipado. Ele sabia que a verdade começaria agora sua própria jornada, impossível de ser contida por paredes de concreto ou decretos papais. Semanas depois, o Vaticano emitiu uma nota oficial curta, mencionando apenas a aposentadoria por motivos de saúde de um de seus mais antigos arquivistas. O caso foi silenciado nas esferas oficiais e o Setor Zero foi selado com ainda mais camadas de proteção. No entanto, o mundo começou a mudar de forma sutil. Rumores começaram a surgir em fóruns de ciência e filosofia, fragmentos de dados que desafiavam a compreensão da história humana e da nossa origem. Thomas não foi mais visto nos corredores do arquivo apostólico. Dizem que um homem velho, de olhos claros e passos lentos, foi avistado caminhando como um peregrino comum pelas estradas poeirentas do sul da Itália. Ele não usava mais as vestes clericais, nem carregava o anel de sua ordem. Ele era apenas um homem livre, carregando a luz de uma verdade que ninguém mais poderia apagar. O peso dos segredos agora pertencia ao mundo, e Thomas finalmente podia dormir no silêncio que tanto amava. Nas profundezas da biblioteca, sob os pés dos turistas que visitavam a Praça de São Pedro sem nada suspeitar, as prateleiras infinitas continuavam a guardar seus mistérios. Mas, em um canto esquecido de um servidor secundário, uma luz verde continuava a piscar ritmadamente. Alguém em algum lugar remoto do planeta acabara de terminar o download do último arquivo. A biblioteca secreta não era mais um segredo absoluto, e o relógio da verdade havia começado a avançar, 1 segundo de cada vez, rumo ao despertar inevitável de toda a humanidade. O silêncio do Vaticano nunca mais seria o mesmo.